Olá, eu sou Joel Dantas e convido você a mergulhar no universo das telas. Aqui, mais um clássico de 77, Orca, a baleia assassina. Produzido pelo competente Dino De Laurentiis, que prometeu, assim como em Kong de 1976, que aliás eu tenho um vídeo aqui, bem como do Kong de 33 e do Cinemão com Pipoca de 2005 de Peter Jackson. Ele chegou e disse: vou fazer o King Kong de 76 algo sentimental, não vai ser um monstruoso como o de 33. E de fato conseguiu botar o público a favor do super macacão. Nesse filme aqui, Orca não é diferente. De novo ele consegue passar sentimento para o animal e pouco a pouco você vai torcendo para ela. A orca, que na realidade não é uma baleia, é um tipo de golfinho brucutu, bem como não é assassina. Todos os vídeos que eu falo dela, eu falo sobre esse tipo de coisa. E aqui temos um pescador chamado Nolan, feito pelo já infelizmente falecido Richard Harris. Ele quer parar de pescar pequenos peixes e começar a pescar grandes animais e ganhar muito dinheiro, mas acaba fazendo de uma forma muito trágica um enorme inimigo, que aos poucos vai caçando ele. O animal está no mar, mas esse filme aqui desenvolve um roteiro de um jeito que faz ele sair da terra e ir à caça dela. E não acha que isso é besteira. O filme é competente, tanto na direção como na própria atuação de todos os personagens. A orca pode não ser um animal tão comum para nós como cães, cavalos e macacos e até ursos, que vários filmes colocam eles de uma forma sentimental. Mas nesse filme aqui, também carregado de vingança, você vai sim, como muita gente, assim como eu, começar a torcer para ela. É um roteiro raro e, ainda bem, foi muito bem executado. Ennio Morricone está aqui fazendo uma trilha sonora que é simplesmente esplêndida. Inclusive no início, junto com a trilha sonora, aparece apenas uma mulher, fazendo aqueles cantos líricos utilizando apenas a letra U. Me lembrou muito o filme lá do Titanic. E vai mostrando essas enormes baleias vivendo em grupo. Depois, é claro, chegam as duas levas diferentes. Pescadores de um lado, liderados por Nolan, e do outro lado, cientistas. Ambos estão todos mergulhados na água, cada um vendo a orca e até tubarões de forma bem diferente. A charmosa atriz inglesa faz o lado do poder da vida, como deve ser valorizado, afinal a orca para ela é o animal mais inteligente e mais forte até que existe no mundo. Logo chega o casca grossa do Nolan, feito aí pelo Richard Harris, e simplesmente acha graça, porque aquelas toneladas ali para ele não tem alma, e sim uma pilha de verdinhas. O capitão vai ao mar, decidido pegar uma delas, mas óbvio ele não consegue. E vem uma das cenas, eu posso dizer, mais desgraçada em termos de animais dos anos 70. Porque na realidade ele acaba não atingindo o macho que ele quer, mas acaba acertando a companheira do mesmo, que inclusive está esperando um filhote. Se você assistir, e você encontra esse filme por aí sim, em sites que vendem DVDs raros, DVDs clássicos. Inclusive eu tenho um Facebook aí que eu achei o filme completo, mas se prepara, na hora que ele leva a fêmea para cima do barco, vem uma das cenas mais ordinárias. Mesmo sendo anos 70, e esse tipo de situação era corriqueira na época com as pessoas, com animais, eu acho que é a cena mais impactante que pode se ver. Do mar, o macho simplesmente dá um grito e simplesmente começa, já na mesma noite, a mostrar ao capitão Nolan que não é um animal tão burro assim e agora quer sim liquidar com a família dele, já que o capitão Nolan liquidou com a família da orca. O primeiro a ir
é um tiozinho, né? Geralmente tem aí o veterano, o idoso do barco, que olha, eu queria que tivesse permanecido, mas infelizmente é o primeiro a ir para as profundezas e não mais voltar. Depois da agressiva cena, vem de novo mais uma bela cena da orca, agora empurrando a sua companheira falecida com o sol ao fundo. E a trilha sonora do Ennio Morricone, olha, só não sente quem não tem coração. Uma das cenas mais lindas e emocionantes que eu já vi nas telas. Aos poucos, o capitão Nolan, que eu repito, né, o Richard Harris aqui faz uma ótima interpretação, vai deixando de ser aquele brucutu cruel e insensível e pouco a pouco vai tendo uma esperança aqui ou outra ali, que de fato liquidou com uma família no mar. Aliás, ele e essa orca aos poucos vão mostrando ter mais em comum do que aparenta, mas sem dúvida aquela situação de agonia e de arrependimento e de dor na alma do capitão pouco a pouco vai crescendo. Na comunidade que Nolan pensa em passar algum tempo, ele não é bem recebido. A orca começa a fazer ataques estratégicos e diretos, por exemplo, afundando todos os barcos de pescadores que estão em um ancoradouro, menos o barco do Nolan. A comunidade, mostrando na face o líder sindical, vai querendo sim que o Nolan pegue o seu barco, vá para o mar e liquide com esse problema. Porque além de afundar os barcos, a orca ainda consegue espantar cardumes de peixes. E olha que ela já começa a ser vista, né, pelos moradores com medo, porque ela fica parada um bom tempo com a sua barbatana para cima ou simplesmente dando os seus amplos saltos na água e queda no mar. Cena linda de se ver, produção caprichadíssima nesse ponto. E é claro, paralelo, ele vê a comunidade ao seu redor começando a passar mais e mais problemas. As caprichadíssimas cenas da orca, agora ela começa a atrapalhar vários abastecimentos, como de água e inclusive fazer explodir uma refinaria. A agonia e a tortura de Nolan apenas vai piorando, ele começa a buscar o álcool, né, como refúgio. Nolan se abre para a doutora Rachel, dizendo que entende o sentimento da mesma, porque a esposa dele, junto com o seu filho, também foram atropelados, né, por um homem bêbado que simplesmente fugiu. Nolan, que tem uma casa, pode dizer, sustentada por pilares de madeira, agora tem a mesma atacada pela orca, que faz a casa mergulhar na água. E para azar de uma das tripulantes que estava ali passando uns tempos, ela tem a sua perna arrancada. A orca nadando no fundo do mar com o gesso dessa perna em sua boca é simplesmente coisa de entrar para a história. Mas infelizmente, por causa do bonitão aqui atrás, né, tubarão, que aliás eu também tenho um vídeo aqui no canal, o sucesso da orca simplesmente é dado como uma cópia barata. Tremenda injustiça. Nolan resolve partir sim. Só que a face dele indo em direção ao mar já deixa bem claro, matando a orca ou não, ele já se considera um homem vencido. Surpreendentemente, a orca não ocorre, gente, posso dizer para vocês, uma caçada tão direta. Ela simplesmente vai indo em direção ao polo geladíssimo. A princípio eles estranham muito isso, né? Porque afinal o polo é repleto, né, daqueles cobertores de gelo. E a orca é um animal que é um mamífero, né? Ele precisa respirar. Só que a doutora Rachel diz para prestar atenção. Se ela estiver indo para lá, ela pode estar pensando em suicídio, porque o radar dela é excelente. E se ela estiver pensando nisso, e pode muito bem, né? Porque ela sempre frisa bem a doutora, né? Que orcas são como muitos animais. Eles têm apenas um único par na vida inteira. E ela, sabendo que se tornou um ser solitário, o suicídio não é algo tão fora do comum assim. Só que ela certamente pode não estar querendo ir sozinha. Nolan ignora os avisos dela e simplesmente continua indo em direção a terras gélidas.
É a tripulação também que começa a entrar num sério atrito, porque é visível que Nolan está perdendo a sua razão aos poucos. Tripulação que agora é formada pela professora Rachel, o mais jovem membro da equipe, né, bem como de um índio. Esse índio, inclusive, ele começa a se juntar aos poucos, né, nos ouvidos do Nolan, também dizendo que a doutora está certa, ele tem que ir para o mar e enfrentar. Nos braços da elegante doutora, o Nolan acaba pouco a pouco se entregando, dizendo que sim, aquela orca, como qualquer outro tipo de animal, consegue ser mais humano do que ele. O jovem se desespera e tenta fugir, entrando em uma canoa, mas nem precisa se dizer, a canoa vira uma caixa de fósforo dentro da boca da enorme orca. Para liquidar como o barco, a orca não fica dando pancadas embaixo, não. O que ela faz? Pega um iceberg e vai empurrando. O índio aqui acaba morrendo. A doutora pula, para a sorte dela, sobre um iceberg muito grande que estava ali. Mas o Nolan acaba caindo sobre um desses pisos de gelo e a orca o empurra mais para o meio do mar e começa pouco a pouco a quebrar o mesmo. Até que, mergulhado na água, Nolan tem o destino que merece. Cena final, é óbvio, né? Tem que vir um helicóptero aí salvar a bonita. Posterior, a câmera vai se deslocando abaixo da água, embaixo, né, desse piso de gelo. Alguns interpretam isso como apenas um final de uma cena muito bonita. Outros dizem que não. Significa que a orca sabe que está embaixo de um enorme piso de gelo e prefere ficar ali e morrer asfixiada. Encontrei aqui algumas informações que a cena da morte da mesma, inclusive, foi filmada, mas as interpretações são múltiplas. Curiosidades. Chegou a ser gravada a cena em que o capitão visita no hospital Annie, a jovem que teve a sua perna, né, arrancada. Aliás, essa atriz no futuro, né, faria o filme Mulher Nota 1000. Para fazer a orca, utilizaram 2 bonecos, um animatronic e muitas cenas de fato de verdadeiras orcas, só que nessas piscinas aquáticas, né, onde elas fazem os seus shows. Podemos ver isso nos momentos de olhar a barbatana, já que por algum motivo que não se sabe, né, a orca, quando é criada em cativeiro, a sua barbatana fica curvada, né, em forma de U. Também podemos notar as cenas em que a água que aparece é uma água mais verde, mais clara, principalmente nas incríveis cenas quando ela vem do fundo do mar para cima. E esse tipo de padrão, né, como está aqui no cartaz aí do tubarão, é muito utilizado no filme. Aliás, dizem, né, que muitas cenas feitas no final, onde aparecem aquelas movimentações de iceberg, né, a própria morte do Nolan, né, sobre aquele gigantesco piso de gelo, tudo foi feito em piscina. Orca, a baleia assassina, nem de perto significa apenas uma inspiração chula ou borocochô do grandão aqui atrás, do Tubarão de 75. É um filme de roteiro raro e para mim merece todo o meu respeito. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva, entre para a família e vamos seguir juntos.